Bom dia, paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Eclesiastes, capítulo 6 e o versículo 10. Eclesiastes, capítulo 6 e o versículo 10, amém? Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Não importa quem seja, não importa o nome que tenha, ele nasceu homem e sabe que não pode contender com aquele que é mais forte do que ele. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para você nessa manhã, meus irmãos, é que eu e você não devemos contender com ele, meus irmãos. Porque ele que manda, ele que desmanda. Ele que é o maior, ele que é o mais forte, meus irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, eu e você quer contender com Deus, meus irmãos. Porque você estamos nos achando demais. Porque eu e você pensa que a gente sabe demais. Porque, meus irmãos, quando Deus ele usa a mim e a você, meus irmãos, quando Deus ele nos capacita, meus irmãos, quando Deus ele nos dá dom, nos dá talento, muitas das vezes você se acha, muitas das vezes você acha que pode fazer o que quer, acha que pode mandar, desmandar, e não quer mais ouvir a voz de Deus, não quer mais fazer o que o oleiro manda, meus irmãos. Porque eu e você somos vasos, meus irmãos, e vaso tem que fazer o que o oleiro manda, meus irmãos. Porque eu e você não manda na gente não, meus irmãos. Quem manda em mim e você é Deus, meus irmãos. E você tem que fazer a vontade dele. E você tem que fazer o que ele quer, meus irmãos. Porque muitas das vezes quando a gente, né, acha que sabe demais, meus irmãos. A gente acha que é muito usado. A gente acha que prega demais, que canta demais, né? Que sabe demais, meus irmãos. Aí chega o ponto que você acha que não tem que fazer, não quer fazer mais o que o oleiro manda, meus irmãos. Chega o ponto que você não quer fazer mais o que Deus manda, meus irmãos. Porque você acha que a gente sabe demais. E você acha que a gente, né, pode fazer o que quer. Mas só que você não tem que fazer o que quer não, meus irmãos. Porque nós somos vasos, meus irmãos. E vaso tem que fazer o que o oleiro manda, meus irmãos. Porque a gente tem que ser obediente a Deus, meus irmãos. E com Deus a gente não deve contender não, meus irmãos. A gente tem que fazer o que ele manda. A gente tem que obedecer, meus irmãos. Porque muitas das vezes eu e você está se achando demais. Porque acha que prega demais. Porque acha que canta demais. Porque Deus deu muito talento, né? Acha que não tem que fazer mais o que Deus quer. Mas o Deus que dá, meus irmãos, Deus que tira. Porque quando ele vê que você está se achando demais, quando ele vê que você está desobediente, que não quer fazer o que ele quer, meus irmãos, ele tira, meus irmãos. Porque ele dá o talento a gente, ele dá o dom, né? Mas é para a gente fazer o que ele quer, meus irmãos. Porque nós somos vasos, meus irmãos. E vaso tem que fazer o que o oleiro manda, meus irmãos. Porque quem somos nós para fazer o que a gente quer? A gente faz o que a gente quer quando a gente está no mundo, meus irmãos. Power off. Mas quando a gente tá, né? Quando a gente serve a Deus, meus irmãos, a gente tem que fazer o que o oleiro manda, meus irmãos. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus, meus irmãos. E não fazer o que a gente quer, meus irmãos. Porque ele que manda, meus irmãos. Ele que é maior, ele que é o mais forte. E a gente não deve contender com ele não, meus irmãos. Porque a vontade dele tem que prevalecer. E a vontade dele tem que ser feita, meus irmãos. Mas muitas das vezes você não quer fazer a vontade de Deus. A gente quer fazer a nossa vontade, não quer fazer o que a gente quer. E não é bem assim não, meus irmãos. Nós somos vaso. E vaso tem que fazer o que o oleiro manda. Vaso tem que fazer o que o oleiro quer, meus irmãos. Porque a vontade de Deus tem que prevalecer na minha e na tua vida, meus irmãos. Nem a minha e a tua vontade não, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, ele exalta quem ele quer e ele abate quem ele quer, meus irmãos. Quando ele vê que vocês estão, né, se exaltando demais, meus irmãos, ele abate, meus irmãos. Porque Deus, ele gosta dos humildes, meus irmãos. Deus gosta dos pequenininhos, meus irmãos. Porque quando vocês estamos, né, se achando, meus irmãos, Deus, ele abate, meus irmãos. Os soberbos, meus irmãos. Que você venha aprender a ser humilde, meus irmãos. Porque Deus, ele se agrada dos humildes, meus irmãos. E que você venha fazer o que Deus quer, meus irmãos. Que você venha ouvir a voz de Deus. E venha fazer o que ele manda, o que ele ordena. E não o que você quer fazer, meus irmãos. Porque nós somos vaso. E vaso tem que fazer o que o oleiro manda. Vaso tem que fazer o que o oleiro quer, meus irmãos. E não que você... A gente não tem que fazer o que nós queremos não, meus irmãos. Porque é a vontade de Deus que prevalece também na tua vida, meus irmãos. E que você venha ser obediente a Deus, meus irmãos. E fazer o que ele quer, fazer o que ele manda. Porque ele que é o mais forte, ele que manda, ele que desmanda. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Se todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham um bom dia e um ótimo domingo.